Olá, seja bem-vindo ao canal Em Família. Eu sou Francisco Júnior e juntos vamos estudar neste domingo, 3 de setembro, a lição que traz o título Conselho aos Filhos. Ore comigo. Pai eterno, Deus de amor, te agradecemos por estarmos aqui juntos para estudar a tua palavra. Nos envia teu Santo Espírito, nos dá compreensão, entendimento, limpa o nosso coração e a nossa mente para ouvir a tua voz. Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O conselho de Paulo aos filhos é claro: obedecer. Os filhos devem obediência e respeito aos pais. O apóstolo se vale da referência ao quinto mandamento, que diz: honra teu pai e tua mãe, e aprofunda o tema com a expressão no Senhor. A orientação é que os filhos, desde pequenos, sejam reconhecidos como discípulos de Cristo, devendo a Ele obediência superior. Esse é um estudo maravilhoso e você pode ajudar o canal a crescer e abençoar mais pessoas com o estudo dele. Se inscreva no canal, verifique se você já é inscrito, curta os vídeos e continue compartilhando com seus amigos e os seus contatos. Que Deus abençoe o nosso estudo. Muito bem, então nós chegamos ao estudo de domingo e o título dessa lição é Conselhos aos Filhos. A pergunta número 1 diz assim: que conselho Paulo deu aos filhos e como fundamentou esse conselho no Antigo Testamento? A referência, os textos para essa resposta são diversos aqui. Nós temos Efésios 6, de 1 a 3, temos Mateus, capítulo 18, versículo 1 ao 5, e Marcos, também o versículo 10 de Mateus, e Marcos, capítulo 10, versículo 13 ao 16. É importante essas leituras para a compreensão bem ampla desse assunto. Nós aqui vamos nos concentrar na leitura de Efésios. Então vamos à leitura de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 1. Diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Então, respondendo à pergunta, deixando a sugestão de resposta, primeira parte, que conselho Paulo deu aos filhos, é que os filhos devem obediência a seus pais no Senhor. E ele vai fundamentar isso no quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Então, a lição de domingo, ela vem trabalhando agora o conselho que Paulo traz na sua carta aos Efésios para os filhos, conselho de obediência. E o conselho é bem direto: filhos, obedeçam os vossos pais no Senhor. Essa orientação, ela deve ser entendida à luz de tudo que nós estamos estudando até aqui. Inclusive, o título dessa semana traz suprema lealdade a Cristo. Então, o entendimento dessa obediência, e é um comentário da lição, de que os filhos, primeiramente, eles são discípulos de Cristo, eles devem obediência a Deus. E o conselho, tanto para pais quanto para filhos, é que eles sejam orientados assim, que eles são indivíduos que devem, primeiramente, ter uma relação com Cristo. É importante esse detalhe, né, Júnior? Porque a lição ela continua dizendo que a ordem de Paulo para obedecer não é absoluta, né? Como que é que funciona isso, né? Como nós já estamos dizendo, a nossa lealdade é a Deus. Inclusive na semana passada foi dito também na relação entre esposa e marido que não se deve abrir precedentes para abuso, para violência, acima de tudo. Então, isso é importante ser ressaltado aqui. A obediência do filho para com os pais tem que ser no Senhor. Acima de tudo, como tu falaste, ele é um discípulo de Cristo e deve agir como tal. Isso serve tanto para a relação do pai para com o filho, como do filho para com o pai. Então, os princípios que Paulo está colocando aqui, inspirado por Deus, é desde sua época e serve para nós hoje. Assim como Paulo, nós hoje também estamos inseridos em sociedades, em estruturas sociais defeituosas.
E hoje a sociedade ela se organizou, ela vai criar leis para proteger. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, para proteger as crianças contra os pais abusivos. Nós temos a Lei Maria da Penha, que protege mulheres que são agredidas pelos seus maridos. Nós temos o Estatuto do Idoso, que protege os pais já idosos, que muitas vezes são abandonados e explorados pelos seus filhos. E nós, como cristãos, nós aqui do canal E Família, que estamos estudando a palavra de Deus diariamente, devemos ter isso em mente. Nós somos cristãos para viver uma vida nova, uma vida orientada pela palavra de Deus, obedecendo a Deus e obedecendo ao homem também nessa questão social, nessas estruturas, de maneira que o nosso viver honre e glorifique o nome de Deus. Nesse sentido, nós podemos entender, e a lição traz isso como comentário, de que no momento em que a obediência ao pai e à mãe, né, aos pais, entra em conflito com a obediência a Deus, não deve haver dúvidas, nós devemos escolher seguir a Deus. Né? O comentário aqui de Ellen White ainda completa, e deixar com ele as consequências, com Deus as consequências. A nossa primeira obediência deve ser sempre a Deus. Assim, com essa compreensão geral do tema, nós chegamos à orientação propriamente dita, de que filhos devem obediência, devem honra e respeito aos pais. A orientação de Paulo para todas as relações é no sentido de aprimorar essas relações. Então, a obediência aos pais é sim um mandamento de Deus. Paulo deixa isso bem claro e, inclusive, fundamenta essa orientação na ordem direta de Deus, que é o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. E trabalha a questão da promessa, para que te prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Para que você tenha uma vida próspera, longa. E o comentário da lição é bem preciso. Ele diz assim, o respeito pelos pais, embora imperfeitos, né, nós já fizemos todas as ressalvas aqui, ajuda a promover a saúde e o bem-estar. Ou seja, essa obediência trabalha para o equilíbrio da família, dessas relações. E a lição ela finaliza, né, com uma pergunta para a nossa reflexão, que pode servir também para a nossa participação aqui no canal. E ela fala o seguinte: como esses versos reforçam a importância das relações familiares? Então, eu creio que todos nós aqui, nossos ouvintes também, nossos inscritos, têm relações familiares e podem deixar aí nos comentários como esses conselhos podem reforçar essas relações. Deixa aí sua experiência, algum testemunho que você gostaria de deixar aí para a nossa reflexão. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.